Sou Luciane Frazão, doutora em educação, especialista em educação especial, psicopedagoga. Trabalho com atendimento educacional especializado no município do Rio de Janeiro e também trabalho na rede privada em universidades, trabalhando com educação especial, com inclusão, sempre nesse movimento então de propor a inclusão na área da educação. Há pouco tempo eu publiquei um livro que fala sobre o sistema educacional inclusivo, esse livro aqui, Educação Inclusiva, Proposta de Escolas Eficazes, onde eu discuto um pouquinho sobre as questões do sistema educacional inclusivo e o que a gente precisa, então, viabilizar para que a inclusão possa se efetivar. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho mais com vocês sobre essa rede de apoio, que foi um dos assuntos que eu depois desdobrei e me debrucei mais ao longo do meu doutorado. Porque uma das coisas que eu pude perceber ao longo do tempo é que as escolas conhecem muito pouco dos recursos disponíveis que possam viabilizar a inclusão do aluno com deficiência. Quando nós falamos de recursos, em muitos momentos se pensa nos recursos de acessibilidade física, né? Mas quando nós falamos de acessibilidade atitudinal, por exemplo, ou de recursos para promover a aprendizagem do sujeito, poucos recursos são conhecidos. E eu fiquei muito instigada, então, em entender melhor o porquê disso. E aí, onde estão esses recursos? Esses recursos estão na rede de apoio. Essa rede, então, que tanto é material quanto é humana, para que possa viabilizar a inclusão desse aluno na sala de aula regular. Dentro dessa rede de apoio, nós encontramos o atendimento educacional especializado, que é promovido pelas salas de recursos multifuncionais, e aí nas salas de recursos vocês encontram todos os materiais possíveis para pensar de acordo com as deficiências. E aí nós estamos falando de deficiência visual, de deficiência auditiva, de deficiência intelectual, estamos falando do TEA, né, do transtorno do espectro do autismo, estamos falando das altas habilidades também, e encontramos o profissional especializado em educação especial, que vai organizar esses materiais e tornar esses materiais funcionais para esses alunos, não só na sala de recursos, como também na classe regular. Um outro profissional que é pensado, vislumbrado na rede de apoio, são os intérpretes de Libras, né, os tradutores, as pessoas que então fomentam o Braille, né, que fazem a transcrição a Braille, também são os profissionais que fazem parte da rede de apoio, para estar com esses alunos na sala de aula e possibilitar essa transcrição, essa tradução dos conceitos que os professores da turma regular têm para com esses alunos. Um outro profissional hoje também muito falado é o profissional de apoio escolar, que até pouco tempo atrás se chamava de mediador escolar, e a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, já coloca então uma nomenclatura para esse profissional e tenta estabelecer qual é o lugar desse profissional, qual é o espaço desse profissional na sala regular. E eu particularmente não gosto mesmo de chamar de mediador escolar. Por quê? Porque mediação, toda a rede de apoio e todos os profissionais envolvidos na educação fazem. O diretor escolar faz mediação, o coordenador, o pedagogo fazem mediação, o professor da turma regular também faz mediação, os tradutores, os intérpretes, como eu acabei de falar, fazem mediação, e o profissional de apoio escolar também faz mediação. Só que eles fazem mediação em espaços diferenciados, em ambientes diferenciados de aprendizagem e tem focos diferenciados. O objetivo é o mesmo, que esse aluno esteja incluído no espaço escolar, entendendo que inclusão não é só socialização. Inclusão também é participar do processo de aprendizagem desse sujeito e possibilitar que ele aprenda no seu ritmo, na sua forma diferenciada, mas que ele tenha acesso ao mesmo currículo que os demais alunos do seu ano escolar têm, fazendo as adaptações necessárias para que isso possa acontecer. Dando um exemplo, eu tenho uma aluna já no nível superior, que ela é deficiente visual, e em uma de nossas conversas, ela me disse que ao longo do período em que ela esteve na escola no ensino fundamental, em alguns momentos os materiais, né, de alto relevo eram disponibilizados para ela.
Só que os materiais eram colocados à mesa, próximos a ela, e o professor da turma regular continuava dando a sua aula para o restante da turma, acreditando que simplesmente ter o material em alto relevo próximo a essa aluna pudesse, então, fazer com que ela tivesse acesso à mesma aula que o professor estava dando para o restante da turma. Mas naquele momento, um profissional de apoio escolar teria sido muito útil para que ela realmente pudesse ter acesso a essa aula. Porque o material ali ao lado dela, mas sem que tivesse algum comando, alguma organização, algum ordenamento para que ela pudesse fazer relação daquele material com o que o professor estava apresentando para o restante da turma, não efetivamente proporcionava aprendizagem para esse sujeito. Então, hoje a rede de apoio, quer dizer, sempre, mas hoje mais do que nunca, a rede de apoio ela precisa ser conhecida, ela precisa ser promovida para que a gente tenha realmente esse sistema educacional inclusivo acontecendo. Então, a mediação, seja ela uma mediação simbólica, seja ela uma mediação semiótica, e esses detalhes da mediação, eles envolvem tanto os recursos materiais, como softwares, como aplicativos, como material a Braille, como a Libras, como envolve a relação direta desses seres humanos, desses sujeitos. Quando você tem um aluno que, de acordo com as suas características, o principal foco de atenção da mediação naquele momento é a sua baixa concentração, não necessariamente é o material adaptado que vai fazer a diferença, mas a relação desse profissional que vai fazer a mediação para que ele não perca a sua concentração com muita facilidade, para fazer com que ele retorne em vários momentos para a situação de aprendizagem que esteja acontecendo. E não diminuindo, mas um colega de turma, ele também pode fazer esse papel da mediação. Quando ele sabe como fazer, quando ele sabe de que maneira se comunicar e interagir com o seu outro colega que precisa então de uma ajuda maior, porque já não tem tanta autonomia, né, para vivenciar as situações de aprendizagem na escola. Então, queria aí deixar essa centelhinha, né, para nós pensarmos nessa mediação e pensarmos nessa rede de apoio, nesses profissionais que estão envolvidos na mediação. Mais uma vez agradeço ao canal Saber Viver pela oportunidade de estar aqui dialogando. Me coloco à disposição para diálogos futuros, colocando aqui meu e-mail, lufrazão07@gmail.com. Até a próxima. Obrigada.